Fala galera que tá aí acompanhando o canal Ao Infinito e Além, essa caminhada além do infinito, pelas nuvens e tudo mais. Como é que vocês estão? Passaram bem o fim de semana? Verãozão chegando, daqui a pouco Natal. Talvez tenha coisa importante aí pra vocês no Natal, beleza? Hoje, mais uma vez, vocês já estão ligados, terça-feira, dia de Juca Explica. E hoje eu trouxe um tema bem pesado, polêmico, complexo. Eu espero conseguir dar pelo menos uma pincelada a respeito dele, porque é um tema realmente que acaba atingindo, versando, influenciando basicamente tudo na organização do nosso mundo, da nossa sociedade. Beleza? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações aí no sininho, para você não perder nenhuma novidade. Beleza? Depois do vídeo, se você gostar, vou pedir para você deixar seu like, que ajuda pra caramba, e para você marcar alguém para participar do debate com a gente. Beleza? Depois da vinheta a gente começa. É um tema muito importante porque quando a gente fala sobre maconha, a gente não está falando só sobre substância de uso recreativo, a gente não está falando só sobre substância de uso medicinal, a gente não está falando só sobre encarceramento em massa, a gente está falando disso tudo junto. Então, por exemplo, a primeira lei que proibia a cannabis, a primeira lei que proíbe a maconha é de 1890, que é uma lei proibicionista de postura. Então, nessa primeira lei de 1890, o que foi proibido, além da maconha, foi a capoeira, os batuques, tipo de atabaque. Então, esse tipo de reunião de encontro na rua não era permitido, se tornou ilegal. E com isso, o que na época se chamava fumo de preto, que era ou fumo de preto ou fumo de Angola, que eram os dois nomes dados à cannabis aqui no Brasil por volta dessa época. Só que eu quero deixar um ponto aqui, é que essa primeira lei aí é de 1890, exatamente 2 anos depois da assinatura da Lei Áurea. Então, os efeitos práticos foram: você aboliu a oficialidade da escravidão em 1888, então a partir daí você não tem mais a instituição da escravidão, porém 2 anos depois você cria uma lei que pune com encarceramento, e, por exemplo, nos Estados Unidos com trabalho forçado, exatamente essa população que você acabou de alforriar. Então você só mudou o jeito de realizar e estabelecer esse domínio. E nesse momento, aí principalmente nesse momento pós-abolição, esses elementos culturais são extremamente importantes para esse processo, tá ligado? É isso que legitima, isso que possibilita que a instituição se remodele para manter o controle e a ordem racial do Estado. E essa parada dessa primeira lei proibicionista e englobar outros itens da cultura africana em diáspora é importante porque por causa dessa judicialização que acaba se criando um policiamento moral. Então a capoeira acaba sendo mal vista e no bolo a maconha foi junto nessa lei aí, e o batuque, tudo acaba sendo englobado de forma a reforçar essa marginalidade desse grupo. Então é assim que se estabelece, tipo, 130, 140 anos depois, um controle socio-racial tão grande hoje sobre o consumo ou não de maconha. Por isso que hoje falar sobre maconha é tão contemporâneo, tão importante quanto deveria ter sido no final do século XIX. Porque eu já falei para vocês no livro da Michelle Alexander, A Nova Segregação, o que aconteceu foi que a partir de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ele declarou a guerra às drogas. E essa guerra às drogas, ela dava um aporte financeiro gigantesco às instituições policiais e às corporações que faziam esse combate. Essa guerra às drogas, essa busca por combater o inimigo número 1 da sociedade dos Estados Unidos, como ele mesmo diz, as drogas. E é a partir
desse momento aí que você vê uma escalada absurda no aparato, no recurso, na violência, no poderio bélico e controlador do Estado de 71 em diante. Isso tem um foco originário nos Estados Unidos e se espalha por causa de uma parada chamada Divisão Internacional das Drogas, que é basicamente a divisão entre os países que produzem e os países que consomem. Então você vai ter na linha de frente da produção Colômbia, Venezuela, Paraguai, Afeganistão, Índia, Paquistão, e consumo a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, ou seja, o terceiro mundo produz para suprir a necessidade e o desejo, a busca do primeiro mundo por essas substâncias. Então, mesmo assim, mesmo com esse diagnóstico situacional, a reação deles é investir mais e mais e mais. Nos anos 70 e 80 houveram N casos aí de suspeitos, eu vou colocar suspeitos só por falta de links e coisas para eu colocar aqui para vocês, suspeitos de influência da CIA e da inteligência americana em conflitos em países produtores. Então, por exemplo, na Nicarágua, na Colômbia, na Bolívia, porque agir e desestabilizar esses lugares garantia uma produção ou uma estabilidade no preço. Então, a mesma lógica que é aplicada no petróleo, na indústria do petróleo, é exatamente a mesma aplicada na indústria da papoula, que vinha do Afeganistão, ou da folha de coca que vem da Bolívia e da Colômbia, por exemplo. A lógica é rigorosamente a mesma. Então é óbvio que além de exportar esse poderio militar e essa ação, exportou principalmente, os Estados Unidos exportaram principalmente essa ideia. Então acabaram dando apoio e fomentando esse combate localmente. Então o que se construiu foram sociedades extremamente segmentadas, por uma camada que visa se proteger e legitimar, inclusive seu próprio uso de drogas através de qualquer meio necessário, e outra camada da população que serve basicamente de bucha de canhão, seja para produzir, seja para distribuir, seja para morrer nessa guerra. Então, ou seja, para morrer como vítima dessa guerra também apenas. Então, assim, existe um grosso da população que é guiado, literalmente pastoreado como gado para o curral. Exatamente isso que é chamado de biopoder, é exatamente assim que age o poder. É assim que se perpetua até hoje, por exemplo, o genocídio dos povos negros, dos povos africanos em diáspora. Se você é assim que se mata em Paraisópolis, na Candelária, no Carandiru, e a gente vai citando e assim os exemplos simplesmente não param de acontecer porque a lógica não muda, a estrutura da lógica não muda. Então a gente precisa olhar para isso de formas diferentes. Alguns dados ajudam a gente a pensar a respeito. O Brasil tem hoje uma das 3 maiores populações carcerárias do mundo. Eu não tenho certeza se é a segunda ou se é a primeira. E estando assim, a gente tem muita gente detida e 70% por posse de uma pequena quantidade de drogas, geralmente de maconha ou de cocaína. Então, a grande questão é a gente, através dessa guerra às drogas que se inicia lá atrás, em 1890, com essa primeira lei proibicionista, é por causa dela que hoje a gente mantém 70% dessa população presa por uma pequena quantidade. É baseado nessa política que começou em 71, aí de guerra, de fato, às drogas, que a gente chegou nesse resultado hoje. E eu não sei vocês, mas eu particularmente não me sinto mais seguro. Independente de qualquer coisa, a sensação de segurança não é uma realidade, acho que para ninguém. Então, no mínimo, rever as formas como a gente age e como a gente pensa a segurança, a gente devia fazer. Porém, a gente está radicalizando no sentido contrário, literalmente dando um murro mais forte na ponta da faca em vez de mudar a estratégia. Mas isso dificilmente é um equívoco, né? Muito pelo contrário, eu acho que é um equívoco nosso pensar na polícia, por exemplo, como despreparada. A polícia não é despreparada, a polícia não é mal treinada, a polícia é muito bem preparada. A questão é preparada para quê? Essa é a pergunta. Em 2006 a gente teve uma atualização na lei de drogas aqui no Brasil para tentar se aproximar um pouco mais
dos exemplos internacionais que estão dando muito certo, como em Portugal, na Holanda, mesmo no Uruguai, que veio depois, os Estados Unidos hoje, praticamente o país inteiro já legalizou, no sentido de viabilizar uma indústria bilionária, multibilionária. Apregou-se tanto, fala-se tanto que o Brasil está quebrado, que tem que reformar a Previdência, popopó, e só o estado do Colorado está lucrando rios e rios em impostos e conseguindo reverter esses impostos para a saúde, para a educação, para a prevenção de dependência química, em vez de tratar dessa forma proibicionista, moralista e que simplesmente não vem dando certo, tá ligado? Então, acho que essa é uma questão importante, porque a nossa mudança em 2006 criou, na verdade, uma jabuticaba brasileira, que a lei ela não distingue o usuário de traficante. Ela fala, tem gente que vende, tem gente que consome. E quem faz essa descrição? Quem disse X gramas é consumo, X gramas é uso? É uso ou é tráfico? Quem determina isso é a autoridade policial. E baseado no histórico, nas alegações, entrevistas, manchetes, testemunhos, ações e tudo que você quiser usar de base para falar sobre a polícia militar, o mínimo dá para dizer é que ela vai agir diferente dependendo de quem você é e de onde você vem. Existe entrevista de oficiais admitindo que num bairro nobre você tem que agir de um jeito e numa periferia você tem que agir de outro. Então, os números falam por si só. Então, a partir daí a gente pensa se a gente realmente deveria deixar nas mãos dessa corporação e desses indivíduos uma decisão tão importante. Então a gente está falando sobre mais de 500 mil de pessoas trancafiadas por posse de pequena quantidade de drogas, sem crime de violência, sendo primeira passagem, e pessoas que simplesmente são apagadas do convívio social e que são excluídas da vivência após o cumprimento da pena. Então é o fortalecimento de uma estrutura de segregação. E começa, após a abolição, precisa se construir uma nova forma de legitimar esse sistema ou essa lógica de ordem e organização racial. Então é através desse proibicionismo. Lá, em 1890, com a capoeira, com a maconha, com o batuque, com outros elementos culturais. Posteriormente, depois de 71, amplificando esse combate a essa guerra às drogas, amplificando essa visão policialesca e moralista, no sentido de aumentar o financiamento, o investimento em segurança pública, compra de armamento. Então você acaba amarrando tudo, biopoder, você amarra necropolítica, você amarra genocídio, extermínio, muito lobby das indústrias armamentistas, aquele papo de que para você se proteger do marginal armado, porque se constrói a imagem do marginal armado, a partir do momento que você precisa se proteger dele, você precisa comprar uma arma, e ninguém se dá conta que esse papo é só a ideia de quem quer vender uma arma para ele e para você. Então, fica aí a reflexão. Acho que a gente precisa debater muito mais sobre isso. Recentemente, agora a Anvisa liberou a venda de produtos farmacêuticos, mas não liberou a produção. Então, isso é mais uma jabuticaba, porque a gente pode vender, mas não pode produzir. Então, o que a gente vende, vem da onde? Como que a gente vê esse preço? Porque se a gente não regula, não tem nada a respeito da produção, quem manda no preço? Gente, eu espero que vocês tenham curtido, vocês me tragam visões diferentes. Eu quero trazer mais coisa aí. Esse é um tema que não vai se esgotar aqui. Eu vou falar sobre ele de novo, provavelmente quando eu for tocar em outras pautas. Eu quero deixar esse vídeo só como disparador, só porque terça-feira a Juco Explica e hoje a Juco Explica maconha. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, por favor, para ajudar. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, de marcar um parceiro, uma parceira, de enviar para alguém e de abrir os caminhos para a gente debater. Eu ainda vou falar sobre isso de novo, a gente vai debater isso ainda mais vezes. É um assunto que não vai acabar por enquanto, beleza? Depois eu faço mais adendos, volto, falo mais, tá bom? Deixem um feedback aí, manda mensagem, enfim, tá bom? Fiquem bem, boa semana, axé pra todo mundo.